Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, no capítulo 4, onde leremos a partir do versículo de número 25 até o capítulo 5, versículo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos mais uma vez. Pai amado, já foi pedido por nós para que pudéssemos estar iluminados pela Tua santa presença nesse momento, para que pudéssemos entender a Tua vontade ao lermos a Tua palavra. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nesse momento, para que possamos, Senhor, Te conhecer cada vez mais. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, estamos na série a qual eu batizei, dei o nome para ela, de Manual Prático da Vida Cristã. Estamos, versículo a versículo, conversando e entendendo um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que quando eu falei sobre o capítulo 4, no versículo 1, eu falei que a partir do capítulo 4, nós temos uma nova fase dessa jornada. Até o capítulo 3, nós estamos trabalhando o conhecimento, a doutrina, conhecendo mais a Deus. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, sabendo que ele, ao estar preso, precisava que a igreja continuasse o seu trabalho. Ele passa aquele bastão e então começa a pedir que a igreja saia simplesmente do conhecer e parta agora para realizar. Ou seja, é a parte prática da ação, mostrando à igreja como ela devia ser para ser sal e luz para esse mundo. E nessa perícope que agora nós lemos, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. É uma pergunta que parece às vezes ser estranha, né? Toda vez que nos fazem essa pergunta, nós muitas vezes ficamos assim até meio balançados. O que a pessoa quer saber? É uma pergunta muito comum quando nós fazemos uma entrevista de emprego. A pessoa que está do outro lado, que está nos entrevistando, ela quer nos conhecer. E ela faz uma pergunta simples, mas profunda. A pergunta é: quem é você? Fale-me sobre mim. Se apresente para mim. E é essa pergunta que eu queria fazer para vocês nessa noite. Quem são vocês? Como vocês se definem? Ao podermos responder essa pergunta, meus irmãos, nós estamos falando de quem nós somos, da nossa identidade. Quando nós falamos de identidade, meu irmão, nós construímos nossa identidade quando nós identificamos os nossos objetivos, a forma que queremos viver, qual é a finalidade da nossa vida. Quando nós conseguimos definir isso, meus irmãos, nós sabemos com certeza quem nós somos. E durante a nossa vida, meus irmãos, nós procuramos exemplos, pessoas que possam nos mostrar como nós queremos ser. Muitas vezes, meus irmãos, nós procuramos nas outras pessoas
características que nós queremos enxergar em nós mesmos. Então, temos os nossos pais como um exemplo, na maioria das vezes, infelizmente não em todos os casos, mas deveria ser dessa forma, porque Deus nos criou para sermos assim, sempre exemplo para os nossos filhos. Pode ser um professor, pode ser uma pessoa que nós ouvimos na internet, um livro que nós lemos, e nós começamos a buscar esses exemplos, que se tornam verdadeiros paradigmas para formarmos a nossa identidade. Porém, quando procuramos no próximo, seja em nossos pais, seja num professor, seja num profissional de coach, ou qualquer outra pessoa que possa ser um exemplo para a sua vida, nós estamos buscando uma identidade falsa, uma identidade que não é a nossa. Estamos procurando a nossa identidade aonde nós não devemos, porque essa é a nossa identidade caída, que o mundo pretende que nós tenhamos, que nós possamos ser identificados sendo parecidos com eles. Mas, na verdade, meus irmãos, nós não somos assim. Por exemplo, quando nós vamos para a filosofia diz que a identidade diz respeito às condições sobre as quais uma pessoa, em um momento, é a mesma em outro momento. Então, ou seja, para a filosofia, a nossa identidade é aquilo que nos define, independente da situação. Seja um problema de alegria, um momento de alegria, nós vamos estar nos comportando da mesma forma. Para a filosofia, isso é a identidade. Já para Aristóteles, o princípio da identidade declara que uma coisa só é igual a ela mesmo. Ou seja, para Aristóteles, a nossa identidade, ela define quem nós somos como pessoa totalmente diferente de qualquer outra pessoa que exista. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, você é uma pessoa totalmente diferente daquela outra pessoa. Para Hegel, um outro filósofo, identidade é apenas relacionada consigo mesmo. É aquilo que você é porque você quer ser daquela forma. Porém, meus irmãos, nenhuma dessas definições satisfazem o entendimento do que é a nossa verdadeira identidade, a identidade cristã. Por isso, meus irmãos, se nós voltarmos ao texto que foi lido na semana passada, a perícope que está antes, nós vamos achar uma frase que pode começar a nos definir a nossa identidade. E começa no texto que está no versículo de número 22, ou seja, um pouquinho antes do texto que nós lemos. Está escrito assim, do 22 ao 25, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Se você não assistiu à pregação da semana passada, aconselho que você vá até o nosso canal e veja essa pregação, porque falou muito sobre esse sentido. Mas por que eu quis trazer esse texto? Porque ele nos fala que nós precisamos nos despojar do velho homem, ou seja, da nossa natureza carnal, a nossa natureza caída. E o que é despojar? É simplesmente tirar uma roupa? Não, meus irmãos, é muito mais do que isso. Despojar, se nós lembrarmos, quem tem o despojo é aquele que ganhou uma guerra. Ou seja, quando você é despojado, é sinal que alguém tirou algo de você que você não queria entregar. O despojo, ele nos lembra que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e ele nos convence da necessidade de sermos transformados. E ele, então, tira de nós o velho homem. E ele fala que ele não faz somente isso, mas ele não só tira, mas ele vai nos revestir através do Espírito Santo, nos revestindo, nos cobrindo, nos protegendo com uma nova natureza, o novo homem. E dessa forma, meus irmãos, nós vemos que a nossa identidade, ela depende totalmente de Deus. Não só nesse momento, como o texto fala, mas desde a criação.
um autor chamado Paul Tripp, falando sobre, num livro chamado Liderança, ele vai falar sobre Adão e Eva. Ele diz que se não fosse a Deus mostrar qual era o significado da sua vida, da vida deles, eles não conseguiriam entender, porque eles não teriam uma chave interpretativa para saber por que eles foram criados. Então Deus coloca em Adão e Eva a primeira identidade, a identidade de criatura. Porque se você foi criado com algum objetivo. Então, ou seja, Adão e Eva, ao serem criados, sabiam que eles foram criados para dar honra e glória a Deus, através de tudo aquilo que Deus determinava para eles. Mas eles, ao comerem do fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles abandonam essa identidade verdadeira que Deus tinha dado para eles e assumem uma identidade falsa, pecaminosa, através do dia a dia do pecado. E dessa forma, meus irmãos, a queda, ela deturpa aquilo que o homem faz. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, como o texto nos falou, de despojarmos do velho homem, e nós buscarmos nos revestir do novo homem, para nós podermos viver a nossa nova identidade. O primeiro ponto que nós precisamos ter é que nós precisamos substituir o velho homem, ou seja, os nossos antigos hábitos, e colocar no lugar dele novos hábitos. É interessante nós pensarmos nisso, meus irmãos, porque não é só uma ação proibitiva de fazer o que não agrada a Deus. É muito mais do que isso. É fazer uma ação positiva, propositiva, para podermos ter uma nova identidade. Não basta não fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nós precisamos colocar um novo hábito no nosso caminho. Meus irmãos, esse é um conhecimento que muitos profissionais de coaching tiraram da Bíblia, tiraram a raiz, não falam de onde eles tiraram esse conhecimento, e utilizam nos seus treinamentos. Quando as pessoas dizem que você precisa tirar um hábito que é ruim da sua vida, você precisa automaticamente substituí-lo, colocar um novo hábito no lugar dele. Por exemplo, vou falar de mim, porque eu estou de 15 a mais. Se eu quero emagrecer, eu preciso mudar a minha alimentação. Se eu comia antes hambúrguer e pizza, agora eu tenho que comer uma salada. A feijoada na igreja está liberada, mas não pode ser uma coisa de todos os dias. Então, ou seja, eu peguei um hábito que era comer mal e substituir por um hábito de comer bem. Porque se não for dessa forma, meus irmãos, o nosso coração fica vazio. Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 46, e Lucas, capítulo 11, de 24 a 26, vai nos falar sobre uma pessoa que foi transformada por Deus, que era habitada antes por um espírito imundo, e esse espírito imundo é expulso daquela pessoa. A palavra vai nos dizer nesse texto, como eu falei, Lucas 11, 24 a 26 e Mateus 12, 43 a 46, ele vai nos falar que aquele espírito imundo vai vagar. E não achando onde ficar, ele vai retornar àquela casa, àquele corpo. E vai achar aquela casa limpa e ornamentada, mas vazia. E aí o que ele faz? Ele pega outros 7 espíritos piores do que ele e volta a habitar naquele corpo. E o estado daquele homem agora é pior do que o seu estado inicial. Ora, vamos trazer para o que nós estamos conversando? Pare para pensar. Se aquele espírito imundo ele foi expulso, é sinal que o Senhor agiu. E aquele corpo foi preparado para ser morada e habitação do Espírito Santo. Mas aquele homem não se dobrou a Deus. E o que aconteceu? O seu estado agora é pior do que o de antes. Não podemos, meus irmãos, nos despojar do velho homem se nós não colocarmos o novo homem realmente em prática. E aí o texto vai nos falar, meus irmãos, no versículo de 25, que nós devemos deixar de falar mentiras. E precisamos fazer o quê?
Basta só não falar mentira? Fiquei calado. Não minto mais. Não. A palavra vai nos dizer no versículo de número 25 que nós precisamos começar a falar a verdade. No versículo de número 28, ele vai nos falar que aquele que furtava, não furte mais. Mas basta simplesmente não roubar? Não. É necessário que ele comece a trabalhar com as suas próprias mãos. Um hábito antigo sendo substituído por um novo hábito. Versículo de número 29, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ficar falando sobre esses versículos. Versículo de número 29, fala que você não saia mais da sua boca uma palavra torpe, ou seja, uma palavra que não agrada a Deus, uma palavra de maldicência. E passe a fazer o quê? Basta simplesmente não falar essa palavra? Não, você precisa falar palavras de edificação, que vão trazer que outras pessoas conheçam a Deus. Por isso, meus irmãos, que a palavra vai nos dizer que em Cristo nós somos novas criaturas. Meus irmãos, para que nós possamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, nós precisamos não só deixar de praticar hábitos antigos que não agradavam a Deus, como o texto falava, que entristeciam o Espírito Santo, mas nós precisamos agora substituir com hábitos que vão ser referência para aqueles que querem conhecer a Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, nós precisamos lembrar que Mateus 5, versículo 37, nos fala assim, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso? Vem do maligno. Porque, meus irmãos, muitas vezes lá fora, nós não vamos poder falar sobre a palavra de Deus. Não vai ser tão fácil, às vezes, pegar a Bíblia, abrir um versículo e mostrar para aquela pessoa. Mas a pessoa vai poder ver como você vive a cada momento. Se a sua identidade for uma identidade que vai dar honra e glória a Deus, como é a necessidade que nós fomos criados, passamos então a ter um exemplo. E as pessoas vão querer olhar para a nossa vida e falar: eu quero isso. Eu quero servir ao Deus que ele serve. Muitas vezes, meus irmãos, vai ser essa a forma de trabalharmos corações que estão lá fora. Por isso precisamos sim, como a palavra nos fala, sermos sal e luz para esse mundo. E para sermos sal e luz para esse mundo, nós precisamos, meus irmãos, assumir essa nova identidade. Mas o texto continua nos falando, meus irmãos, que para vivermos essa nova identidade, precisamos também dar um novo significado para as nossas atitudes. Eu quero dizer que nós precisamos ter consciência da motivação de nossa mudança. Percebam, no primeiro ponto eu trouxe para vocês que é necessário mudar. Mas por que é necessário mudar? Já estamos salvos? Não cremos que uma vez salvos, salvos para sempre? Então por que precisamos fazer essas coisas? E aí, meus irmãos, nós precisamos lembrar que não basta ter boas atitudes, é necessário entender por que precisamos fazer dessa forma. E para isso, meus irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus, uma vez sendo interrogado pelos fariseus e pelos escribas, foi questionado qual era o maior mandamento. E ele fala que o maior mandamento de todos é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração. Mas ele complementa: mas o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmos. E, meus irmãos, precisamos entender que a mudança que precisamos fazer na nossa identidade, ela vai levar que outras pessoas possam olhar para nós e também querer mudar. E dessa forma, meus irmãos, a gente precisa lembrar o que fala o Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo de número 27, que nos fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Veja,
Tiago está querendo nos trazer, meus irmãos, que há uma necessidade de nós entendermos que não é uma religião fria, como o reverendo nos trouxe no momento de contrição, aquele fariseu que estava em pé no primeiro banco, orando a Deus, dizendo assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou igual aquela pessoa ali. Eu dou dízimo de tudo, eu faço tudo que a sua lei manda, mas ele não amava o próximo. Ele estava julgando o próximo. E não é isso que Deus nos pede. Por isso que saiu justificado aquele homem que, apesar de ser pecador, estava ali confessando o seu pecado, batendo no seu peito, mostrando arrependimento. Veja como é necessário, meus irmãos, que nós olhemos para as pessoas como Cristo olhou um dia para nós. Nenhum de nós, meus irmãos, que estamos aqui na igreja, estamos aqui porque merecemos. Se alguém acha que merece, levanta a mão. Ninguém está vendo na câmera, mas ninguém levantou. Ainda bem, senão ia ter uma conversa com o reverendo Onofre, assuntos difíceis com o reverendo Onofre, né, no gabinete pastoral. Por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos que estamos aqui pela graça imerecida de Deus, pelo amor incondicional de Deus, não pelas nossas obras. E dessa forma, meus irmãos, nós percebemos que nesse texto, ao nos despojarmos do velho homem e adotarmos uma nova identidade, Deus nos chama a trabalhar na sua obra, a cumprir o seu ide. Vamos voltar um pouco para o texto? Vamos olhar lá no versículo de 25. Por que a gente deixa de falar mentira e tem que falar a verdade? Porque nós somos membros um dos outros. Ele vai nos lembrar o assunto que começa no capítulo 4, na primeira parte do capítulo 4, que fala a nossa unidade como igreja. Pare para pensar. Se você agora é corpo de Cristo, você diz que está andando numa mesma direção que o seu irmão, e você está mentindo para o seu irmão, é como se você fosse um braço dizendo para o seu cérebro: ora, não está quente essa água não, a água está fervendo. Mas você está dizendo para o cérebro assim: olha, não está quente. Você está dando um comando errado que vai te confundir. Quando nós mentimos, quando necessitamos falar a verdade para o nosso irmão, nós estamos confundindo ele. Ele vai olhar para você e vai dizer: é irmão ou não é? Amigo ou inimigo? Parte do corpo ou célula estranha? Percebem? Por isso há uma necessidade de nós não só pararmos de mentir, mas falarmos a verdade. E aí, meus irmãos, ele vai falar no versículo de número 26, irai-vos e não pequeis. Esse é um termo que eu gosto muito, é a ira justa. Se lembra quando nós estamos estudando, meus irmãos, o Evangelho de João, e quando Jesus entra em Jerusalém, entra no templo, que ele vê que no pátio, onde era o pátio já conhecido que é o pátio dos gentios, e ali tinha se tornado um local de comércio, e um comércio que era abusivo, ou seja, aquelas pessoas que vinham adorar ao templo, estavam chegando ali, era necessário comprar animais dentro do templo, para que eles pudessem ser reconhecidos como realmente válidos para um sacrifício, só que um animal que custaria 1 denário do lado de fora do templo, lá custava 30. Lembrando que o denário era a referência de um dia de trabalho. Então, ou seja, às vezes um animal podia chegar a custar 2, 3 meses de salário de uma pessoa para poder fazer um sacrifício. E Jesus, vendo que aqueles homens tinham transformado a casa do Pai, a casa de oração, numa casa de comércio, ele se revolta. É um dos poucos momentos que nós vamos ver Jesus irado dentro da palavra de Deus. Mas aí a palavra, os discípulos vão dizer que o zelo pela casa do Senhor o consumiria, lembrando da própria palavra de Deus. Ou seja, naquele momento ele se irou e não pecou, porque a ira dele não era uma coisa que estava acontecendo com ele mesmo, mas algo que estava acontecendo com o nome de Deus. Vamos parar para entender? Jesus foi humilhado, cuspiram em seu rosto,
bateram nele, vestiram ele de púrpura, batendo numa coroa de espinho, com um cajado, para poder machucá-lo. Ele abriu a boca? Os homens o levaram ao sinédrio para que ele fosse acusado. Ele abriu a boca? Se ele estivesse cuidando dele mesmo, ele teria se irado e pecado, porque ele falaria daquilo que está acontecendo com ele. Mas a ira dele é pela injustiça que estava acontecendo com o outro. Nós, muitas vezes, meus irmãos, olhamos lá fora e vemos injustiças acontecendo. É a hora de nós nos irarmos. E isso não é pecado. Entendam que é irar-se também, tá? Irar-se não é partir para uma briga. Irar-se é você defender aqueles que necessitam. É esse o objetivo do irar e não pecar. Por isso a gente vê que Jesus, ao defender no templo o local de oração, ele está se irando contra a tirania, a ganância daqueles homens que estavam na casa de Deus. Essa é a ira. Mas ele continua nos falando, meus irmãos, que não só irai-vos e não pequeis, mas não se ponha o sol sobre a sua ira. Olha que interessante. A referência aqui, meus irmãos, passa a ser agora Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 8. No capítulo 8 ele vai falar de várias coisas que o judeu tinha que fazer. E ele falava assim, falando para aquele povo, dizia assim: olha, se você tem que pagar um jornaleiro, alguém que trabalhava para ele, e você tem o dinheiro agora na sua mão, não vá dormir sabendo que o seu irmão está passando necessidade, precisando daquele dinheiro. Pague antes de se pôr o sol. E aí ele vai dando exemplo de várias coisas. Se você está devendo ao seu irmão e tem como pagar, pague-o antes de se pôr o sol. Ele vai dando alguns exemplos de coisas que nós precisamos fazer antes que o sol se ponha. E aí ele vai dizer: não se ponha a sua ira, não se ponha o sol sobre a sua ira, porque mesmo a ira justa, ela tem limite. Porque senão você começa a remoer aquilo no seu coração, você vai ficando não mais com ira santa, ira justa, e que passa a começar a ter uma ira humana, que nos leva a pecar. Porque, meus irmãos, a amargura, que vai falar um pouco mais à frente no versículo de número 31, o que é? É aquilo que você se revoltou contra alguma pessoa e foi se colocando sol dia após dia, dia após dia, e aquilo foi ficando assim calcificado no seu coração. E fazendo isso, endureceu também o seu coração. Percebe? E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente, sim, às vezes erre, mas que a gente saiba pedir perdão, por exemplo. E quando devemos fazer isso? Antes de se pôr o sol. O que ele quer dizer? Que não deixe os dias passarem. Nós precisamos, quando erramos, pedir perdão. E quando errarem com a gente, precisamos também perdoar. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Mas continuamos. E isso vai nos dar no versículo 27 o quê? Vai dar que você não dê oportunidade ao diabo. Tem um ditado antigo, né? Eu posso falar de ditado antigo, porque meus cabelos já estão brancos aqui, né? Já estão ficando, né, alguns ditados que talvez muitos não conheçam, né? Dizia assim, né? Mente vazia, oficina. Esse é conhecido, não é? Por que as pessoas falavam isso? Porque se a sua cabeça está vazia, você dá espaço para que pensamentos errados venham. Por isso o hábito, você não pode só tirar um hábito ruim, você precisa colocar um hábito novo. Por que você não pode simplesmente ficar irado e deixar que isso fique no seu coração? Porque você vai dar lugar para que outros sentimentos que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo, comecem a assumir o lugar que é de Deus. Percebe? Então o tempo todo ele está nos mostrando isso. Vamos ver o versículo de número 28. Trabalhar para acudir o próximo, por quê? Aquele que furte, não furte mais. Que trabalhe com as suas mãos, mas tem um objetivo por trás. É só para ele se alimentar? É só para ele cuidar da sua casa?
Não, para que ele tenha como acudir aquele que está necessitado, que ele possa acudir o próximo. Trabalhamos, meus irmãos, não só para o sustento da nossa casa, mas, por exemplo, para trazer os dízimos e as ofertas. Porque a partir dos dízimos e ofertas, a igreja pode não só sustentar a manutenção do seu templo, das suas instalações, mas pode acudir ao necessitado. Por isso o Senhor permite que nós recebamos valores que são dados por Deus, que é dono de todo ouro e prata, para que nós possamos servir ao próximo. Mas ele continua nos falando também, né, que aquela palavra que agora não saia mais palavra torpe, estamos no versículo 29, né, e aí ele fala, mas que saiam palavras para edificação, conforme a necessidade. Necessidade de quem? Do próximo. É a igreja servindo a cada momento, transmitindo, olha o que está escrito, transmitindo graça aos que ouvem. A igreja, meus irmãos, tem a obrigação de falar da palavra do Senhor. E isso, meus irmãos, se olharmos no versículo de número 32, nós vamos ver que isso vai nos fazer sermos pessoas benignas. Essa é a nossa identidade. Olha para o que quer dizer benigno. A forma de nós definirmos benigno é você começar a pensar não mais em você, mas pensar no seu próprio. A palavra que sempre vem ao meu coração quando eu falo sobre benignidade é empatia. O que é empatia? É você olhar para o problema do outro e tentar solucioná-lo como se fosse o seu próprio problema. É você olhar para a dor do próximo e trazer e sentir ela no seu coração como se fosse a sua própria dor. Isso é ser benigno. Percebe, meus irmãos? Há um objetivo na nossa nova identidade. Precisamos ter a consciência que estamos aqui para servir. Precisamos mudar velhos hábitos e colocar novos hábitos no lugar daqueles. Precisamos entender por que fazemos isso, porque é através de servir ao próximo, porque somos colocados aqui para fazermos isso. Mas vamos além, meus irmãos. Para vivermos essa nova identidade, precisamos também seguir o exemplo de Cristo. Meus irmãos, ele se fez carne. O Criador se fez criatura, para que nós pudéssemos ter o seu exemplo. Temos aquele que era o perfeito homem, criado por Deus sem pecado. Como nós também fomos criados em Adão e Eva, quando esses foram criados no paraíso. Só que eles caíram. E aí Paulo vai definir Jesus Cristo como o segundo Adão. Enquanto um veio para trazer o pecado sobre todos nós, Cristo, como segundo Adão, vem para pagar o preço por esse pecado, mas vem também para se solidarizar, para sentir a nossa dor, para ser benigno com cada um de nós. E ele nos chama, meus irmãos, agora a seguirmos o seu exemplo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12, nos diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o que está escrito no capítulo 5, versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, meus irmãos, ser imitador de Deus. O que está nos falando aqui é a referência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos tocados pelo amor de Deus, pela sua graça imerecida, pela sua soberania e majestade, pela sua glória e seu poder. Somos tocados porque Jesus Cristo se fez carne, nos mostrou como viver, como amar, e muito mais do que isso, se entregou por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também, meus irmãos, se imitamos o exemplo do Espírito Santo. O texto vai nos falar no versículo de número 31, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, versículo de número 30, mostrando que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. É esse o exemplo, e ele nos mostra que ele nos amou,
Por isso ele fala no versículo 12, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, somos chamados a andar em amor. Quando fazemos as obras que nos são confiadas, quando nós ajudamos ao próximo, quando cumprimos o segundo mandamento, quando nós cumprimos o ID, nós estamos andando em amor. E nós somos comparados a Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. Não iremos, então, se nós seguirmos esse exemplo, entristecer o Espírito Santo. Meus irmãos, é essa a nossa nova identidade. Por isso eu queria voltar à pergunta original. Quem é você? Sabe quem você é? Filho de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, como nos diz o versículo 31, nós deixamos toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e malícias, porque fomos transformados, nos despojamos do antigo homem e nos revestimos do novo homem, de uma forma benigna, compassiva, perdoando uns aos outros. O antigo homem foi substituído, e dessa forma, meus irmãos, nós precisamos ter a consciência, por que mudou e para que mudou a nossa vida. Fomos mudados para podermos honrar e glorificar a Deus, com a finalidade de estarmos na sua presença eternamente. E dessa forma, devemos seguir o exemplo de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar que essa nova identidade, ela não é tão nova assim. Ela não foi nos dada na criação, mas nós perdemos esta identidade quando Adão e Eva pecaram. E agora, ela nos foi entregue novamente, para que nós possamos, desta forma, seguir conforme a vontade de Deus, vivendo a nossa nova identidade. Que Deus abençoe a todos. Convido a igreja a se colocar de pé para orarmos e recebermos a bênção. Pai amado, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, pela sua misericórdia, graça, poder e majestade. Porque através do teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor nos trouxe nesse domingo a sua casa, Senhor, para podermos adorar e bendizer o seu santo nome, para reconhecermos que só tu é Deus sobre nossas vidas, para reconhecer, ó Pai, a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e reconhecer, Pai, a doce presença do teu Espírito Santo, Pai, que nos revela a tua vontade e nos transforma a cada dia. Por isso, Deus, que nós possamos nesse momento ser capacitados pelo teu Espírito Santo a vivermos essa nova identidade. Que possamos, Senhor, para nos despojar do velho homem e largar todos aqueles hábitos, Senhor, que não te agradam, que entristecem o teu Espírito Santo, e nos revestirmos, Senhor, através do Espírito Santo, do novo homem, um homem criado conforme a sua imagem e semelhança. Que nós possamos, Senhor, ser assim a cada momento, e que nós possamos, Senhor, dessa forma, de servir e adorar, através do Senhor, daquilo que tu nos pediste, de pregarmos o seu Evangelho e de nós amarmos o próximo. Senhor, capacita-nos a cada momento a sermos conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja pode se assentar.